Oi, galera! Lembra do programa da semana passada? A gente conversou com o Padre Elton, que contou pra gente da sua conversão, DJ Vagalume, agora a Padre Elton do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a gente vai conversar sobre a sua busca vocacional. Fica ligadinho com a gente, porque está iniciando o nosso Se Liga no Sinal. Retomamos então nessa semana a história do Padre Elton. Eu falo para ele que dá pra gente fazer uma novela com a história dele, né? Então a gente escolheu duas partes, mas não se preocupe, daqui uns meses a gente volta, né, Padre? Sim. Para contar mais algumas coisas, mas isso é muito bonito, porque a nossa história pessoal é um tesouro que a gente tem. Sim. E sempre que a gente partilha, Deus nos cura, mas também cura muitas outras pessoas, né, Padre? Com certeza. Isso mesmo. Sim. E hoje a gente vai falar sobre a história da sua vocação. Quem não acompanhou o programa da semana passada, assiste para você entender. A gente falou sobre a juventude do padre, o processo da conversão, de DJ Vagalume para o Padre Elton do Sagrado Coração de Jesus. Verdade. Mas como foi, Padre, agora? Tendo esse encontro pessoal com Jesus, já despertou esse desejo vocacional? O que o senhor sentiu? Veja, eu nunca pensei ser padre na minha vida. Eu pensei ser várias coisas. Pensei ser jogador de futebol, pensei ser contador, né? Olha só. Sempre fui muito bom em matemática. Ele é muito intelectual, gente. Inclusive, eu posso esbanjar? Pode, Padre, Tá, pode. tá bom. Tínhamos 4 colegas que nós fazíamos provas. Sim. Nós gostávamos muito de jogar futebol. E nós fazíamos as provas muito rápidos para poder jogar na quadra. Aham. E aí, eu como era muito bom em matemática, nós 4 éramos muito bons em matemática, e aí nós fazíamos a prova rapidamente. Em 5, 6 minutos nós resolvíamos todos os problemas. Sim. E os professores achavam que a gente colava. Olha só. E começaram a colocar nós em salas separadas para ver se a gente estava colando nas provas. E tirávamos 10 do mesmo jeito. Então a gente estudava, mas gostava mais de jogar futebol. Sim. Não é? Então é só um parentezinho para dizer assim, eu tinha tudo para estudar contabilidade ou administração. Uhum. Sempre tive dificuldade em português. Uhum. Né? Então nunca pensei na minha vida ser padre. E aí eu entrei no grupo de jovens, pensei em namorar, comecei a namorar, noivei com uma menina, a Edivânia é o nome dela, mas chamava ela de Ed. Amava muito ela, verdadeiramente, não é? Tinha o desejo realmente de me casar com ela, de constituir família com ela. Nós já estávamos pensando, né, num futuro próximo de nos casarmos e tal. E nesse período, estando no grupo de jovens, eu comecei a participar do Ministério de Intercessão. Uhum. Depois eu fui para o Ministério de Pregação. E quando eu fui para o Ministério de Pregação, ela dizia assim, nossa, Elton, mas você tem jeito de ser padre. Olha só, gente. Aí eu dizia assim para ela, muito bravo, dizia assim, você fala isso, acho que é porque você não gosta de mim, você não me quer como seu marido. Quero dizer uma coisa pro senhor. Aqui na Arca, o Diácono Elias ensina todos os casais que começam a namorar, ele diz assim, você namore bem e prepare bem quem está com você. Porque você preparando bem, você pode estar preparando ele muito bem para você, você pode estar preparando ele muito bem para outra pessoa ou até mesmo para Deus. Essa pessoa lhe preparou para Deus. Justamente. Tanto é, né? Você lembra daquele dia que eu preguei Sim. aqui no Feriste-me? Eu tinha ligado uma semana antes para ela, falado com ela no WhatsApp, e ela me disse, né, que ela percebia fortemente sinais vocacionais para o sacerdócio, e ela disse assim, eu não poderia me opor a Deus. Olha que bonito. Né? Eu não poderia me colocar no lugar de Deus, querer você para mim, sendo que você foi, ela usava essa expressão, você foi feito para isso, para ser padre. E eu percebia isso. Mas quando ela falava, eu não conseguia perceber. Sim. Eu não entendia, eu ficava muito bravo. E aí nós terminamos o namoro, o noivado. E tá bom, ficou essa ideia, eu continuei no grupo, pensei em arranjar uma outra namorada mais pra frente, queria curar meu coração para depois entrar num novo relacionamento. E nessa, um desses dias assim meio para baixo, eu sentei lá em casa no sofá, comecei a trocar de canal lá na televisão e tal, e de repente
entrou um sinal de um canal novo que eu não conhecia, Canção Nova. E aí eu parei para ouvir a palestra, ouvi os meninos falar sobre o Padre Jonas e tal. Eu não sabia quem era, Padre Léo não sabia quem era. Mas aí eu sei que eu sentei e era o Dunga pregando. Eu fiquei encantado com a pregação do Dunga. Ele falando do pai dele, me identifiquei muito com a história dele. Chorei que nem um condenado na frente da televisão, né? Tá bom, passou aquela semana, na outra semana também de novo, sem nada que fazer à tarde. Falei, vou assistir lá, vou ver se eu acho aquele canal. Achei o canal, quem tava pregando? Padre Léo. Boa influência. Aí eu sentei, comecei a ouvir aquele padre numa missa. Eu comecei a rir, comecei a ficar encantado com ele. No final eu tava chorando na pregação dele, como sempre, né? E aí eu disse, poxa, se fosse para ser padre, eu teria que ser padre como esse cara, né? Divertido. Porque, como eu digo sempre, eu tinha um estereótipo de padre. Careca, barrigudo e chato, né? E aí o meu pároco era muito sério, muito bravo. Até que depois ele mudou. Aqui também daria uma novela. O que aconteceu com o nosso pároco, como ele mudou através da alegria da nossa juventude, da nossa paróquia. E então eu tinha assim um medo de ficar perto de padre. Eu fiquei perto de padre quando eu tinha que fazer a minha primeira confissão, por conta da primeira Eucaristia, depois da Crisma e o dia do retiro que eu estava lá. Mas se o padre estava na porta, eu entrava pelo outro lado. Verdade. Né? Desviava. Tinha medo de ser repreendido, ele era bravo e tal. E então eu falei, não, se for para ser padre, tem que ser padre como esse padre aí. Mas eu não entendia nada de carisma, de espiritualidade, de congregação, de ordem, nada. Simplesmente o jeito que o Padre Léo, daí ele usava um escapulário que tinha um coração, né? Aquele coração me chamou a atenção. Aí tá, eu comecei a assistir as palestras do Padre Léo e um dia teve uma missa lá na minha paróquia, dia 6 de agosto de 2003. Um padre deuniano foi celebrar a missa, Padre Vicente. Também com o mesmo jeito do Padre Léo, com aquele escapulário, com o coração. Tinha os meninos com túnica, que era da Casa Deon, lá em Brusque, com a sigla SCJ. Aí eu comecei a me alertar. O que é SCJ? Comecei a ler os livros do Padre Léo. Sim. E tinha SCJ. Padre Joãozinho, SCJ. Padre Zezinho, SCJ. Padre Vicente, SCJ. O que é esse SCJ, né? Sagrado Coração de Jesus, pelo que eu fui saber. E aí aquela missa foi espetacular, nunca tinha participado de missa carismática. Uhum. De repente, um padre que se ajoelha, que reza, que leva as pessoas a uma profunda oração. Eu fiquei encantado, falei, isso sim, claro, na minha ingenuidade, né? Isso sim que é missa, né? Mas eu fiquei encantado com o jeito do padre. E aí eu comecei a conhecer os padres deunianos, aí comecei a assistir o programa do Padre Joãozinho, Direção Espiritual. Na época eu olhava, meu Deus, que padre inteligente, ele com aquele violão, né? E falava aquelas coisas, aquelas respostas assim, programa ao vivo, ele respondendo, eu falei, poxa, esses caras do coração de Jesus são bons, não é? Comecei a ficar encantado. E aí eu comecei a tentar pesquisar sobre os deunianos e tal, e aí o meu pároco soube que eu queria ir para o seminário, ele disse, não, aqui é a paróquia diocesana, então você tem que conhecer o seminário diocesano. E eu fui, a Arquidiocese de Florianópolis. Ótimo, eu fui lá, mas eu não me encontrei, não é? E concomitantemente com a mudança do nosso pároco, ele me mostrou uma outra coisa, que também me fez me encantar pelo sacerdócio, e que me fez tomar a decisão pelo sacerdócio, a Eucaristia. Porque ele tinha 3 transplantes de rim. Nossa. Ele celebrava a missa com dores terríveis e sempre sorrindo, apesar de ser assim bravo, não é? Então o amor dele pela Eucaristia começou a me chamar a atenção. E quando eu comecei a ser acólito e eu servia com ele, eu me emocionava o amor dele pela Eucaristia, o zelo dele pelo altar. E também eu me emocionava quando via as pessoas vindo à Eucaristia em busca dela de forma tão indiferente. Eu ficava pensando comigo, com 18, 19 anos, meu Deus, mas como é que as pessoas vêm para a missa e vão receber a Eucaristia desse jeito? E o senhor naquela
naquele amor, né? Naquele Aquele primeiro amor amor por Jesus. pela Eucaristia, e aquelas pessoas vinham assim indiferente, com a cara amarrada, sabe, com aquele azedume, assim, aquele aspecto assim de, desculpa a expressão mesmo, de morte, sabe, fúnebre. Meu Deus, mas é Jesus que estão recebendo e vem desse jeito, né? Então assim, eu ficava realmente com o coração ardendo de zelo pela Eucaristia, não é? E claro, aí começou a surgir também o desejo de pensar um dia, poxa, imagina eu consagrando a Eucaristia, não é? Que coisa grandiosa, né? Coisa que estava acima das minhas forças, acima da minha capacidade. Sim. Enfim, eu sei que aí eu fui lá, ingressei no seminário diocesano, só que quando faltava um mês para eu entrar, eu perdi toda a minha visão. Nossa. Minha imunidade tinha baixado por conta do falecimento da minha mãe, por tudo que nós tínhamos passado. E aí eu estava ajudando meu pai na construção, passando massa corrida, achei que fosse uma alergia da massa corrida e tal, enfim, comprei um colírio qualquer e continuei a minha vida, não enxergava 1 metro da minha frente. Mas enfim, quando eu fui ao médico mesmo, ao oftalmologista, fiz o exame, né, descobri que era toxoplasmose, era congênito, a minha mãe tinha me transmitido. E aí eu já tinha perdido a visão, e fui para o seminário com muito medo de ser mandado embora por não dar conta dos estudos. Sim. Eu lembro que eu rezei muito e que eu pedi para Deus assim, que o Senhor não me curasse da minha doença, mas que me colocasse um médico que pudesse me ajudar a estabilizar a doença. E consegui. Na semana seguinte, depois dessa oração que eu fiz no meu quarto, muito verdadeiramente, consegui um médico que conseguiu me estabilizar a doença. E aí eu comecei a perceber, não, meu lugar não é ser diocesano. Não é. E aí eu ouvia falar muito bem da Arca da Aliança. Uma vez a Arca pregou retiro para o nosso grupo. Sim. Eu fiquei encantado com a alegria da Arca. E eu falei, não, eu acho que eu vou sair do seminário e vou fazer um caminho com a Arca. E aí eu vim conhecer a Arca. Cheguei aqui e fiquei encantado com tudo, não é? Isso foi no ano de? 2006. 2006, eu já morava na comunidade. Eu estava na filosofia. Mas assim, eu estava ainda em pedaços. Sim. A minha história estava em pedaços, porque eu não tinha me dado a oportunidade de me reconstruir. Sim. Né? Então eu vinha com muitas fragilidades, com muitos limites, não é? Na minha emoção, na minha afetividade, na minha sexualidade. Mas eu encontrei um lugar aqui muito acolhedor. Um lugar que as pessoas, elas me deram a oportunidade de eu começar um processo novo. Sim. Através dos meus formadores, que na época era a Isolina e a Vanessa, não é? Mas também a convivência com os consagrados, sim, os momentos de oração, os momentos de vigília, e a gente escrevia muito, né? Então isso começou com que eu desse um passo diferenciado. Sim. Então aquele ano de vocacionado, eu fiz um primeiro vocacionado, fui aprovado, recebi a carta, comecei a ser fiel, vim aos eventos, participar, e aquilo começou um novo na minha vida. Não é? Eu ficava encantado com tudo que acontecia na Arca, as coisas que nós fazíamos. Eu lembro que nós íamos, esses dias alguém me disse que ainda fazem, íamos cantar Terra de Reis, sim, na casa das famílias e tal, fazia aquela bagunça. Eu lembro que no meu 2º dia na Arca, eu dei banho no Elias. Tava chovendo, o Elias veio de uma viagem, eu sei que começaram a correr atrás do Elias, e derrubaram o Elias na lama. Eu joguei um balde de água no Elias. Oh, glória. Aí falaram assim, nossa, o cara tá 2 dias na comunidade e já fica zoando com o fundador. Não, olha. Daí eu percebi assim, né, o Elias me chamou um dia pra gente caminhar, fomos aqui numa lagoazinha, ele jogou o papel no chão, né, eu ajuntei o papel, como um mestre, né, E eu, muito atento a cada palavra que o Elias falava, sim, assim, né? Cada gesto do Elias, cada gesto dos consagrados. Muito, assim, de coração muito puro, muito aberto para a vontade de Deus. Mas eu sentia uma incomodação, sim, né? Aonde que é meu lugar? Será que é aqui mesmo? Será que é aqui mesmo, né? E aí eu me recordava, poxa, mas todo o meu início foi através da congregação. Eu preciso me dar a oportunidade de conhecer, sim, a congregação. E como eu estava fazendo filosofia, o instituto é da congregação, sim, que é lá em Brusque, na faculdade de São Luís, eu comecei a ficar muito próximo dos meninos. Aliás, quando eu já comecei a fazer filosofia, primeiro dia, entrou 45 jovens naquela sala,
tudo de cruz, o coração, falei, me deu uma inveja. Sim. Eu queria estar com eles, e entrar, eu sendo deoniano. Sim. E não me sentia diocesano pertencente. Até brincava comigo no seminário, depois comecei a usar cruz deoniana. Você é um traidor, né? Os amigos diziam, seu traidor, tá usando cruz deoniana. Então, mas assim, desculpa. Mas assim, era esse desejo, né? Sim. Porque a vocação é uma identificação, né, padre? Uma identificação. Não adianta, a gente precisa encontrar aquilo que o senhor falou lá atrás da balada, que é o meu lugar. A vocação é isso. A gente encontra o nosso lugar, que é na vontade de Deus, né? Sim. Mas é uma identificação muito forte que não dá para fugir. É. E aí depois eu entendi por que a Arca é a minha tarefa. Porque a Arca sempre fez um caminho muito próximo da congregação, com o padre Aloísio, né? E com os outros padres. Então eu fiquei assim, muito encantado com essa questão também da reparação e tal. Mas eu precisava saber se era aqui ou era lá. E aí quando eu comecei a fazer acompanhamento com o padre Rubens, hoje é mestre de noviços lá em Jaraguá do Sul, eu falei, não, acho que o meu lugar mesmo é ser deoniano. E aí eu falei pro Elias, eu disse assim, olha, se você quiser, início do ano que você pode entrar. Tá? E você finaliza a filosofia e você faz o seu caminho. Mas aí eu tive que ser sincero, dizer, olha, realmente não é o meu lugar. E aí, dias antes de ingressar na congregação, eu fui fazer um retiro com a comunidade Shalom lá em Florianópolis, Salvos pela Esperança, e fui me confessar com o padre Pedro Martendal, um sacerdote já idoso, muito experiente. E eu estava a semana inteira rezando, ser firme e corajoso, ser firme e corajoso. Quando eu termino a confissão, que eu estou fechando a porta, ele diz assim, filho, olhei, voltei e disse, sim, padre, para onde tu vais é o teu lugar. Seja firme e corajoso. Olha só. Eu vi uma confirmação através daquele padre que realmente a congregação era o meu lugar. Sim. E quando eu cheguei na congregação, eu tive a graça de já ter, assim, de primeira, ótimos formadores. Sim. Padre Napoleão, que hoje trabalha no Santuário Santa Paulina, homem de Deus que realmente me entendeu e acreditou que, apesar de todas as minhas fragilidades, apesar de todas as minhas feridas, das minhas mazelas, Deus podia modelar ali um homem de Deus. Que bonito. Não é? Deus podia ali, sabe, daquela pedra bruta, fazer brilhar um grande diamante. E de fato ele começou, né, o processo, depois outros formadores, e aí que tá. Porque a nossa vocação, ela é trabalhada a muitas mãos, né, padre? Muitas mãos. Muitas mãos. E eu acredito que o diferencial foi porque eu fui sincero. Isso. Eu disse assim para mim mesmo, eu vou me dar a oportunidade de ser formado. Se eu vou ser padre, eu não sei. Agora, eu sei que se eu me der a oportunidade, eu estou investindo na minha felicidade. Isso. Né, na minha realização. É isso, padre. Eu creio que é isso que a gente tem que trazer mesmo, né, para você que está hoje assistindo o programa. Acho que é um grande segredo para encontrar uma vocação. Ser verdadeiro. Verdadeiro e sincero. Porque daí quem vai acompanhando fica muito mais fácil o caminho e saber que é isso. Encontrar a vocação é um investimento na sua felicidade. Mas para a gente fechar o programa, eu queria que o senhor dissesse, é bom ser padre, ser feliz como sacerdote do Sagrado Coração de Jesus? Com certeza. Eu digo para você que cada vez mais eu tenho essa certeza que Deus me fez para ser um homem do amor. Porque nós rezamos isso na nossa Constituição, no número 6. Nós somos chamados a ser profetas do amor e ministros da reconciliação. Então, inclusive, meu lema é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E eu acredito assim que Deus me fez para ser um profeta do amor e denunciar o desamor. Então, cada vez que eu consigo ser esse profeta do amor, mais eu me vejo que é isso mesmo. Deus me quer isso e eu me sinto preenchido e realizado, não é? No amor eu me realizo. Amém, padre. Amém. E hoje o senhor é um profeta do amor também para nós aqui na Arca. Amém. Servindo, celebrando aqui, testemunhando a sua vida e aqui pelo programa também. Deixa seu like nesse programa, curte, deixa comentários aqui, se inscreve no nosso canal e até semana que vem. Muito obrigada, Padre Elton.
De nada. Deus abençoe. Volte sempre aqui no nosso Se Liga no Sinal. Com certeza. Tchau, gente. Até semana Tchau. que vem.